Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus é poderoso. Que bom, irmãos. Que bênção, né? A gente está numa noite como essa. É um privilégio muito grande, porque não merecíamos. Mas Deus nos concede essa oportunidade, por seu amor, por sua graça, por sua bondade, nos dá o privilégio de nós estarmos aqui, nessa noite. O privilégio já se iniciou pela manhã, quando nós acordamos. Deus nos deu o dom da vida. E durante o dia, quantos livramentos Ele nos deu durante esse dia que a gente sequer percebeu os livramentos. E esta noite estamos aqui porque foi Ele que marcou esse momento para estar aqui conosco. Glória a Deus. Que bênção. Quero convidar os irmãos, abra suas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler o versículo 37, 38 e 39. Aleluia. Glória seja dado a esse nome que é maravilhoso, que é Deus forte, que é Pai de eternidade, que é o príncipe da paz. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 37. Diz assim o texto: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônio, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Essa tua palavra, Senhor, que nesta noite acabamos de ler, teu servo, teu filho já orou esta noite aqui, Pai, entregando a minha vida nas tuas mãos. Reconheço a minha limitação, sei, Senhor, que sou 100% dependente do Senhor. Mas ainda assim sou teu servo, Pai. Me coloca à tua disposição nesta noite, para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe aprouver. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu comentei com algumas pessoas durante esses dias que eu ando muito sensível a esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ultimamente. Quem lembra, na última quarta-feira que aqui preguei, eu falei sobre esta carta no capítulo 12, quando eu falei acerca da se oferecer como um sacrifício santo. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é a carta principal do Novo Testamento. Paulo aqui, nesta carta que ele escreve aos Romanos, ele fala da justificação, ele fala da eleição, ele fala da salvação, e ele traz todas estas coisas para edificação de nossas vidas. Eu disse na mensagem anterior que Paulo ele fala todas estas coisas
até o capítulo 11, e no capítulo 12 ele faz uma aplicação de tudo aquilo que ele falou até o capítulo de número 11. Mas o Espírito de Deus me impulsionou a eu ler esse texto e eu falar esta noite sobre esse texto do capítulo 8. Todos conhecem esse texto do capítulo 8 que começa dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Interessante que esse texto que eu acabei de ler é um texto muito usado nos dias atuais. E como que esse texto ele é usado nos dias atuais? Nós estamos num tempo de mensagens de autoajuda. Aquelas mensagens que traz para as pessoas o chamado empoderamento. Porque a gente compreende essa palavra, não somente os crentes, mas até mesmo aquelas pessoas que não têm um compromisso com o Senhor. Eles usam esse texto, sou mais do que vencedor, então eu posso tudo. Se eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas. Quando a gente ouve esse tipo de mensagem de autoajuda, a gente percebe que tem o tal dos coaches, né, que eles falam muito sobre isso. Eles colocam o homem em um patamar muito alto. Imagine, o homem ele já se acha. E quando ele é colocado numa posição dessa, aí é que ele continua se achando mais ainda. Se apoderando desse texto, as pessoas acham que pode tudo e todas as coisas. E pode. Pode. Diz os estudiosos da Bíblia, que na Bíblia existe 8.000 promessas de Deus para as nossas vidas. E nós não conseguimos usufruir nem 30% dessas promessas que é direcionada para nós. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, são coisas que são para nós. As promessas de Deus não são para o povo ímpio. As promessas de Deus são para nós, filhos de Deus. E às vezes nós não tomamos posse. Às vezes você pensa e você diz, em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz, eu sou mais vencedor. Então eu posso comprar um carro 0 quilômetro. Pode? Pode. Eu sou mais do que vencedor, eu posso comprar uma mansão, uma casa, para dar uma melhor vida para a minha família. Pode? Pode. Você pode tudo. Se estiver dentro das suas condições financeiras, Deus te colocou nas tuas mãos, você pode. Mas é disso que o texto está falando? Não. Quando nós vamos olhar, quando nós olhamos para dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos entender e vamos compreender que
essas mensagens triunfalistas, essas mensagens de autoajuda que colocam o homem com um poderio muito grande, você vai ver que cai por terra. Por quê, irmãos? Porque na realidade, nós somos simplesmente fracos. Nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos psicologicamente, nós somos fracos emocionalmente, enfim, nós somos fracos. Mas espera aí, irmão. Então por que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores? Por que nós somos mais do que vencedores se nós somos tão fracos assim? Por que nós somos mais do que vencedores? O versículo 26 vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A gente se pergunta, por que crente anda com depressão? Por que pastores andam depressivos? Por que nos últimos tempos nós temos visto pastores tirando a própria vida? Por quê? Porque nós somos fracos. Porque nós somos fracos emocional, como eu falei. Nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos psicologicamente. Mas o Paulo diz aqui, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Entenda que aqui nessa palavra, no versículo 35, ele diz assim, olha, mas em todas estas coisas. Preste atenção que aqui tem uma pequena distinção. Qual é a distinção aqui? Estas coisas. O que são estas coisas? Estas coisas são isso aqui que nós vamos agora entrar nesse contexto para que nós venhamos entender o que é estas coisas. Simplesmente nós somos fracos. Simplesmente nós somos dependentes. Simplesmente nós somos limitados. Mas tem uma coisa que o apóstolo está escrevendo aqui no versículo 26. Desta forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O rei Davi, ele está passando uma situação muito difícil na sua vida. A dificuldade está muito grande sobre a vida de Davi. E no Salmo 38, versículo 8, ele canta o salmo e ele diz, olha, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, e o meu coração geme. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós procuramos andar na presença de Deus, mas nós tem situação da nossa vida que nós sentimos fraqueza. Nós nos sentimos esmagados pela circunstância que está, muitas das vezes, sobre a nossa vida. E às vezes nós tentamos de todas as maneiras e nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele está passando por uma situação muito difícil também. Semelhantemente, o caso de Davi. E o apóstolo Paulo, ele se sente incomodado, por quê? Porque há algo na sua vida que está lhe incomodando, o que ele chama de espírito na carne. E diz o texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, no versículo 8, Paulo recorre ao Senhor para que o Senhor os ajude ele a se livrar daquilo que ele chama de espinho na carne. É algo que está afrontando ele, é algo que está incomodando ele. E qual é a resposta do Senhor? O Senhor disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa
na tua fraqueza. É exatamente isso que nós precisamos entender e nós precisamos compreender, que nós somos fracos. Mas o Espírito nos ajuda, mas o Senhor, Ele fortalece a nossa vida, é na nossas fraquezas. Em outro texto, Paulo vai dizer que quando nós estamos fortes, nós estamos fracos. E quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Por quê, irmãos? Qual é a razão disso? Qual o sentido disso? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Porque quando eu acho que estou forte, eu acho que estou forte. Mas eu estou forte no meu braço, na minha intelectualidade, no meu pensamento. Eu acho que eu estou forte, mas eu estou fraco. Agora, quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza é que Deus, Ele se aposta. Na minha fraqueza é que o Espírito se aposta de mim. O Espírito, Ele me toma e Ele me ajuda a eu enfrentar a caminhada. Paulo, ele entende isso rapidinho. E lá no capítulo 11 de 2 Coríntios 30, ele vai dizer: se devo me orgulhar de alguma coisa, que seja nas coisas que mostre a minha fraqueza. Achei muito interessante hoje o que a pastora Lília falou. Eu não tenho vergonha de falar a minha fraqueza. Isso é um ponto positivo, irmãos. Isso é um ponto positivo. Nós demonstrar a nossa fraqueza. Por quê? Porque nós estamos certos de que Deus, Ele vai nos fortalecer na nossa fraqueza. Às vezes nós achamos que chegamos numa situação tão difícil que nós achamos que não tem mais jeito. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, a gente olha para frente, a gente não vê uma luz. E muitas das vezes você quer parar e muitas vezes você vai dizer, não tem mais jeito, e às vezes não tem mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você chega a um ponto que você diz assim, não tem mais jeito, é porque não tem mesmo. As suas forças não dá mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Daí para frente, Deus assume. O Espírito assume. Eu gosto muito de pensar na ideia do povo de Israel quando sai do Egito em direção a Canaã. E quando eles chegam na beira do Mar Vermelho, olha só que situação. Para um lado, só deserto. Para o outro lado, deserto. Atrás, vem Faraó e o seu exército. E na frente está o Mar Vermelho. E agora? E agora? E agora, José? Que vai ser? E Moisés clama ao Senhor. E aí Deus fala para Moisés assim, Moisés, o que tem na mão aí? Tem um cajado, Senhor. Toca na água. Diz ao povo de Israel que marche. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Duas coisas muito interessantes, eu gosto de falar sempre isso. Que às vezes nós não conseguimos compreender isso. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo na nossa vida. E Deus não vai fazer tudo na nossa vida. Deus, Ele trabalha conosco, é 50%. Aquilo que eu e você damos conta de fazer, Deus não vai mover uma palha. Vou repetir. Aquilo que eu e você damos conta de fazer, Deus não vai mover uma palha. Agora, aquilo que nós não damos conta de fazer, aí isso aí chama-se, tem um nome. Chama-se milagre. E o milagre quem faz? Deus. Aquilo que é para fazer, eu faço. Aquilo que eu não posso fazer, é milagre. E se é milagre, quem faz? Deus.
Por que nós somos mais do que vencedores? Porque o Espírito, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Nós somos tão fracos, irmãos, que nós não sabemos nem orar. Sabia disso? Nós só sabemos fazer zoada. Barulho a gente faz saber muito. Agora, orar, nós não sabemos orar. E sabe por que nós somos vencedores? Porque o Espírito, além de nos ajudar em nossas fraquezas, ele nos ajuda na oração. E aqui nós temos 2 intercessores. O nosso Espírito, que geme, e o Espírito do Senhor, que intercede por nós. E essa intercessão do Senhor por nós, ela é uma intercessão eficaz. E por que é uma intercessão eficaz? Diz o texto aqui no versículo 27. Porque há uma intercessão segundo a vontade de Deus. Consegue entender? A nossa oração, muitas das vezes, é pedindo algo para o nosso eu. O apóstolo Tiago diz assim: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Nós não sabemos pedir. Nós vamos pedir para Deus, vamos pedir um carro, uma casa, um emprego, né? É isso que nós vamos pedir. O rei Salomão, Deus apareceu para ele e falou assim: vou te dar uma oportunidade para tu pedir. Pede uma coisa que tu queres. Aquilo que é importante, mas é só uma petição. Aí, Senhor, eu quero sabedoria. Se fosse eu tinha pedido para o Senhor acabar com meus inimigos. Eu tinha pedido para o Senhor me dar riqueza. Se fosse eu, né? Mas não foi eu, foi Salomão. Salomão, eu quero sabedoria. Porque o Senhor me colocou para conduzir essa grande nação e esse povo. Então, eu quero sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio desse povo. Então, por que nós somos mais do que vencedores? Porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e o Espírito, ele nos ajuda a orar. Mas tem mais. Versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante. Versículo 28 e 29. 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por que somos mais do que vencedores? Porque Deus, ele trabalha por nós. Olha que privilégio. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda na oração. E agora, somos mais do que vencedores, porque Deus, ele trabalha por nós. E como é que Deus trabalha por nós? Em que situação? Em que contexto é que Deus trabalha por nós? Deus trabalha por nós em todas as situações, em todos os contextos. Deus, ele trabalha por nós quando nós estamos na bonança? Sim. Deus, ele trabalha por nós quando nós estamos felizes? Sim. Deus, ele trabalha por nós quando nós estamos lá em Calda Nova, lá tomando banho nas piscinas de boa. Deus trabalha por nós? Trabalha. Deus trabalha por nós quando estamos no hospital, passando por uma situação, crise renal, né, pastora? Oh, misericórdia. Deus, ele trabalha por nós em todas as situações, seja ela boa, seja ela ruim. Deus, ele está sempre trabalhando por nós. Lembra da história de José? Olha só que situação. Se tinha um cara que era para condenar a Deus, esse cara era José.
Porque havia uma promessa na vida dele. Os sonhos. A gente chama o sonho de José, né? Mas na realidade o sonho não era de José, o sonho era de Deus. José sonhou o sonho, mas o sonho era de Deus, um cumprimento na vida dele. E José passa, desde ele ser vendido pelos seus irmãos, até ele chegar governador do Egito, ele está na prisão. Deus está trabalhando pela vida de José. Olha que situação. Num dia que José se encontra como governador, e ele se encontra com seus irmãos, e ele reconhece os seus irmãos, ele vai dizer assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só, irmãos. Olha só como é que Deus trabalha na vida do homem. Como Deus trabalhou na vida de José? Deus trabalhou na vida de José de uma maneira muito estranha. Mas José, ele compreendeu que havia uma missão para ele. José entendeu que, através do sonho que ele teve, ele sabia que Deus tinha preparado algo maior para ele. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando situação que não dá nem para comparar, mas nem de perto, com o que José passou. E nós já queremos desistir. Nós não consideramos que o que tem para nós, lá na frente, o apóstolo Paulo disse: olha, ao coração do homem não subiu, e olho nenhum viu o que Deus tem preparado. E é isso que nós precisamos compreender, irmãos. Dentro desse contexto, na doença, Ezequias recebeu uma profecia: você vai morrer. Coloca a tua casa em dias, você vai morrer. Ezequias, ele vai orar ao Senhor, ele vai falar com Deus. E qual é a resposta? Deus falou para ele através do profeta: foi para o meu benefício que tanto sofri em teu amor. Me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque Deus nos ajuda na hora da dificuldade, porque Deus trabalha por nós na hora da doença. O povo de Israel vivia na Babilônia. Estava escravo, sofrendo a escravidão. E Deus promete trazer eles de volta da Babilônia. E o texto vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar, não lhe de causar dano, plano de esperança e de um futuro. Olha que bênção. Olha por que nós somos mais do que vencedores. Porque Deus tem trabalhado por nós. Deus, ele tem trabalhado ao nosso favor. Tem coisa que nós não conseguimos ver. Tem coisas que Deus já determinou no mundo espiritual. Ainda não chegou até nós, mas já está decretado no plano espiritual. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 11, 29, quando ele diz: mas os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ainda não chegou até você, ainda não chegou até mim, mas já está decretado no reino espiritual. Nós somos predestinados, irmãos, a ser
a imagem de Jesus. Aqui no versículo 29, nós vamos ler o texto que diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os irmãos. Aqui o texto quer nos dizer, irmãos, uma coisa. Deus, através de Jesus, Ele não tinha o interesse só de nos salvar, não. Qual é o interesse de Deus? Deus, Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. Lembra que o apóstolo João disse que nós o veremos como Ele é? Como Ele é, nós seremos, porque esse é o propósito do Senhor, porque Ele de antemão conheceu, também predestinou para ser imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênitos entre os irmãos. Capítulo 30, versículo 30, ele vai dizer: e aos que predestinou também os chamou, e aos que os chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Olha que benção. Glorificou. Nós não chegamos a esse estágio ainda de ser glorificado, mas esta glorificação já foi decretada no reino espiritual. É só agora o tempo se cumprir. O que Deus planejou, irmãos, vai acontecer. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo do 5 até o 11, eu vou fazer questão de ler, que diz assim, ó: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestial ou terrena, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas a propósito da sua vontade. Olha só, irmãos. Todas as coisas, qual é o propósito? Todas as coisas é convergir. Todas as coisas em Cristo. O versículo 31, ele vai dizer: glória a Deus. Eu marquei aqui. Romanos 8. O versículo 31, ele vai dizer assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus aqui, irmãos, ele se coloca como nosso defensor. Nós somos mais do que vencedores, porque Deus, ele é o nosso defensor. Olha aqui, olha a pergunta, olha só a pergunta que ele faz. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a pergunta primeiro fosse assim: quem será contra nós? Ia fazer fila, né? Começando pelo diabo, né? E aí ia fazer fila. Mas o texto começa: se Deus é por nós, pronto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai desafiar? Quem vai encarar? Porque se Deus é por mim, se Deus é por você, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós?
O versículo 32, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, a graça, todas as coisas? Porque ele já deu a prova para nós. Ele já deu a prova para nós. João 15:13 vai dizer: não existe amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. No capítulo 5, versículo 7 de Romanos, Paulo vai dizer assim: olha, pode ser que alguém dê a sua vida por uma pessoa boa. É possível. O cara trabalha de segurança, ele é a segurança de um grande empresário, é a segurança do presidente, é a segurança de uma pessoa importante. Pode ser que ele morra por um homem que supostamente bom. Mas Paulo vai dizer assim: olha, Deus ele entregou a sua vida por nós quando nós éramos miserável, desgraçado e pecadores. Existe amor maior do que esse? O segredo de ser mais do que vencedor. Estou terminando. Versículo 33, ele vai dizer: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Porque no tribunal divino já está decretado inocente. Já foi decretado no tribunal divino inocente. E por que foi decretado inocente? Às vezes nós achamos que Jesus, a expiação de Jesus, lá na cruz do Calvário, irmãos, foi mais do que nós imaginamos. Jesus ele não se entregou ali para ser crucificado na cruz do Calvário, só pela expiação do nosso pecado. Ele estava ali no meu lugar, no seu lugar. Era um sacrifício substitutivo. Quem era para estar lá era eu, era você, era nós que tínhamos que estar lá. Mas Jesus, ele tomou essa posição, essa responsabilidade e se colocou lá na nossa posição. E decretou: o ser humano é inocente. Às vezes a gente pensa a ideia da salvação, né? Quando nós aceitamos receber Jesus como Senhor da nossa vida, nós não pecamos mais? Sim, nós pecamos, sim. Mas espera aí, se nós pecamos, Deus não é justo? Sim, Deus é justo. Como é que essa espécie de justiça de Deus em relação a nós? É simples. Quando nós não ainda aceitamos receber Jesus como Senhor da nossa vida, a relação entre o homem e Deus é uma relação entre réu e juiz. Quando nós aceitamos a receber Jesus como Senhor da nossa vida, a relação ela muda, ela passa a ser de pai para filho. Olha que interessante. Quando o filho, aqui para os que têm filho, quando o filho peca contra o pai, ele aborrece o pai? Sim. O pai fica aborrecido, pune ele, né? Fica ali, tal, ele perde a comunhão. Mas ele não perde o direito de filho. Quando esse filho, ele se arrepende daquilo que ele fez, ele retorna e ele pede perdão, o que o pai faz? Perdoa. A comunhão volta. Esta é exatamente a relação hoje entre nós e Deus. Nós pecamos todos os dias. Mas nós reconhecemos o nosso pecado. Quando pecamos, nós perdemos a comunhão.
Nós perdemos a comunhão, mas não perdemos a alegria da salvação. Perdemos a comunhão. Mas quando nós voltamos, reconhecemos que pecamos e nós vamos diante de Deus. E Deus faz o quê? Perdoa. A comunhão, ela está restabelecida. Consegue entender por que nós somos mais do que vencedores? Qual é o segredo de ser mais do que vencedor? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí aqui vem uma lista. Aqui vem uma lista. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí nós podemos acrescentar aqui o desemprego, a doença. Isso vai nos separar do amor de Deus? Ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso acontece todos os dias. Isso pode nos separar do amor de Deus? Depois de tudo isso que nós acabamos de ouvir, acabamos aqui de ser falado, do que diz o texto, isso pode nos separar do amor de Deus? Isso é motivo para nos separar do amor de Deus? Não. Aí aqui, irmãos, aí aqui, para terminar, aí Paulo aqui, você pode chamar ele de arrogante, de audacioso, de folgado, qualquer adjetivo semelhante a esse que você quiser dar para Paulo, pode. Mas aqui Paulo, ele não se aguenta. Depois de tudo isto, ele vai dizer, mas em todas estas coisas, que foi acabado de falar aqui, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí diz assim, aqui na minha versão, diz assim, pois estou convencido. Em algumas versões vai dizer, porque estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A grosso modo, Paulo está dizendo aqui o seguinte, eu não estou nem aí. Ele colocou as duas extremidades, a morte, a vida. Foi mais que ele colocou aqui? A morte, a vida. Os anjos, o demônio. O presente, o futuro. A profundidade e a altura. Então, veja que ele colocou aqui dois extremos. Então, entre esses dois extremos aqui, ele disse aqui, ó, estou nem aí. Tem nada que vai me separar do amor de Deus. Não tem doença, não tem perseguição, não tem morte, não tem nada vai me separar do amor de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a entender, irmãos. Que nós somos mais do que vencedores. Não quer dizer que nós somos super-homens, que as irmãs vão ser super-mulheres, que as irmãs vão poder tudo, que os homens vão poder tudo. Não, porque nós somos fracos, porque nós somos dependentes, mas nós somos mais do que vencedores, por causa destas coisas, por causa do Espírito Santo, que nos ajuda na fraqueza, nos ensina a orar, por causa do próprio Deus que é o nosso defensor, o próprio Deus que nos ajuda em todas estas coisas. Conclusão desta noite, irmãos. Que esteja certo que de tudo que nós passamos, desde a enfermidade ao desemprego, nunca pense que você vai estar só. Nunca pense que você vai estar desamparado.
o salmista, em um dos salmos, eu me recordo agora o salmo, ele disse assim, olha, eu sei que as coisas estão difíceis, mas olha, os rios podem levantar as suas ondas, e os mares podem se embravecer, mas eu sei que o Senhor nas alturas, Ele vai levantar a sua voz e vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então esteja certo disso, que Deus está nesse negócio, que você está passando, que você está vivendo, saiba, Deus, Ele em você, torna você mais do que vencedores, em nome de Jesus. Deus abençoe.